irmãos. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Irmãos, hoje eu gostaria de trazer para nós um estudo, é um estudo mesmo, a respeito da tatuagem e saber a origem da palavra, qual é os malefícios que isso traz para a saúde, o que a palavra de Deus diz, da onde que provém, né, esse nome, qual é o simbolismo que nós temos. Eu sei, meus irmãos, que é um tema polêmico, que muitos não concordam, mas eu queria de antemão, de antecipar, dizer para você que você é livre para fazer o que você quiser com o seu corpo. Se você quiser marcar o seu corpo, você marca, ou uma tatuagem. Você é livre para fazer o que você quiser, mas toda liberdade usada, né, usada para o mal, vamos dizer assim, fazendo mau uso da liberdade, tem as suas consequências. E nós vemos que a tatuagem também tem as suas consequências, tanto para a saúde, quanto para a vida espiritual. Então, meu irmão, eu não quero mandar na sua vida, eu não sou o dono da verdade, mas eu estive pesquisando acerca da tatuagem, origem da palavra, quais os malefícios que ela traz, como nós já dizemos, e nós vemos, meus irmãos, que não é tão, vamos dizer assim, aceito assim na palavra de Deus. Mas você pode dizer, mas a palavra de Deus não fala nada acerca de tatuagem. Mas ela traz outras coisas que condenam a prática, né? Eu não estou querendo dizer aqui, meus irmãos, aí você pode dizer, mas e uma tatuagem só no braço com o nome de alguém? Tudo tem um significado. Para nós, no mundo nosso aqui, onde nós vivemos, ou no momento que nós vivemos, parece que a gente não se atenta tanto ao significado das coisas. Mas para os povos antigos, tudo tinha um significado. Então perceba que tudo é complicado. Que eu vou dizer aqui antecipando, a tatuagem, se você for ver bem, antigamente ela era mal vista para a sociedade. Tinha empresas que não contratavam pessoas que tinham tatuagens. Mas hoje é mais aceita, mais aberta. E você pode dizer, mas a sociedade ficou mais aberta. Mas a sociedade aceitou mais. Então, meus irmãos, hoje nós estamos assim, e até dentro das igrejas estão adentrando essas práticas. E tem muitos pastores, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, que estão, vamos dizer assim, incentivando, eu não digo, mas tolerando esse tipo de coisa dentro da igreja. Se uma pessoa fez uma tatuagem que não era crente, ela não sabia e veio para a igreja, meus irmãos, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Claro que às vezes aquela marca na sua pele pode trazer consequências para a sua saúde, né? Porque todo mundo sabe, né, que às vezes o tatuagem é um metal pesado, como nós vamos falar, tudo traz consequências. Então perceba que quando a pessoa tatua lá fora e vem para a igreja, Deus, claro, Deus perdoa, como na palavra de Deus fala, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas tem muitas vezes que saem da igreja porque tem o desejo de fazer uma tatuagem, vai lá, faz a tatuagem e volta para a igreja. Cuidado, meus irmãos. Deus conhece o seu coração. Então perceba que todos os malefícios que acontecem, tudo parte muitas das vezes da nossa intenção, que a gente quer maquiar a nossa intenção com outras situações. Mas Deus conhece o nosso coração, não queira enganar a Deus. Então, meus irmãos, eu queria trazer esse estudo para nós percebermos o que é. Aí você pode dizer, mas aqueles que já estão na igreja, que desejam fazer uma tatuagem, faz porque não tem nada a ver, porque a Bíblia não fala. Meus irmãos, a Bíblia fala que não pode. No Antigo Testamento, alguém vai dizer, mas a gente não vive na época da lei. Nós vivemos na época da graça. Mas o Novo Testamento fala que pode? Aí você pode dizer, mas o apóstolo Paulo fala que traz no seu corpo as marcas de Cristo, mas lá em Apocalipse diz que Jesus tem escrito na sua coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Irmãos, isso são coisas espirituais. Quando o apóstolo Paulo fala que eu trago as marcas no corpo, ele não estava falando só de espiritual não, porque ele tomou muita chibatada. Pelo menos ele viveu um apedrejamento, ele viveu, e pelo menos, meus irmãos, ele foi chicoteado pelo menos umas 2 ou 3 vezes, né? 40 menos uma, né? Chicotadas como nós vivemos. Então ele trazia as marcas por defender a fé ao qual ele tinha convicção que era a fé no Senhor. Então, e fala em Apocalipse, acerca de Rei dos reis e Senhor dos senhores, escrito na coxa de Jesus, ali é uma figura espiritual. Ali, meus irmãos, nós não podemos trazer como está escrito, Jesus tinha tatuagem. Jesus não tem tatuagem de coisa nenhuma, irmãos. Isso é falácia, isso é conversa.
né? E falar isso, meus irmãos, eu até, vamos dizer assim, falo que é uma profanação, porque isso não existe, isso é uma figura espiritual. No livro do Apocalipse, é livro cheio de simbolismos. Então isso é uma coisa simbólica, irmãos, isso é uma coisa espiritual. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sim, mas não está escrito exatamente na sua coxa como uma forma de tatuagem, meus irmãos. Então perceba que tudo é para maquiar as intenções, os desejos dos corações. Então, infelizmente, tem muitos que estão, vamos dizer assim, que estão aderindo a essa prática, que estão defendendo essa prática e ficam em cima do muro. Ah, mas a Bíblia não fala se é certo ou se é errado, então você pode fazer, mas isso se não for um desenho pagão, né, não tem problema. Mas se for um desenho pagão, tem que tomar cuidado e fica em cima do muro. Meus irmãos, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara, como nós vamos ler no versículo aqui, que não pode, né? Alguém pode dizer, mas a palavra tatuagem, né? Tatuagem, na Bíblia não diz tatuagem. Irmãos, a palavra tatuagem, ela foi colocada em 1800 praticamente. Então perceba, meus irmãos, que algumas coisas acontecem. Mas vamos entrar no nosso estudo, né? Já para nós termos uma ideia do que é. Irmãos, no livro do Êxodo, no livro do Levítico, capítulo 19, versículo 26, na João Ferreira de Almeida, diz assim: pelos mortos não dareis golpes. Capítulo 19, versículo 20. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Alguém vai dizer, mas marca, meus irmãos, não é a mesma coisa que tatuagem. Não é a mesma coisa que tatuagem. Então não é a mesma coisa? Bíblia de Jerusalém, irmãos. Bíblia de Jerusalém, Bíblia católica, vamos dizer assim, que tem os livros deuterocanônicos, diz assim. Bíblia Católica de Jerusalém diz assim, meus irmãos: não façais incisões no corpo por causa de um defunto, e não façais tatuagem em vosso corpo, eu sou o Senhor. Que é a Bíblia mais atualizada. João Ferreira de Almeida foi traduzida mais ou menos em 1600, 1700. Mas o que nós percebemos, irmãos, é que aqui alguém vai dizer que as marcas não podem. Mas o que são marcas no corpo? São tatuagens. Alguém que fala de incisões, fazem marcas, querendo colocar o povo antigo não deveria se lembrar dos mortos, né? Mas o que nós percebemos é que Deus no Antigo Testamento condenando essa parte e na lei. Mas quando nós vemos no Novo Testamento, alguém vai dizer, como nós já dissemos, mas isso não tem nada a ver, irmão. Mas isso aí é coisa do Antigo Testamento, isso é coisa da lei. Nós vemos na época da graça. Mas alguém quer arriscar? Nós queremos arriscar, meus irmãos? Nós vamos falar mais um pouco mais sobre isso. Mas a palavra tatuagem, meus irmãos, foi colocada. O pai da palavra tatu é o capitão James Cook, né? Que na época dos navios, que na época dos marinheiros, eles faziam as tatuagens, passavam pelos portos, faziam as marcas, né? Então nós percebemos, irmãos, que aqui nós vemos que ele instituiu a palavra tatuagem. E alguns até dizem que foi uma palavra tahitiana e tal, mas não vamos divergir acerca disso. Mas na internet, em alguns estudos, está falando mais acerca de James Cook, um marinheiro. Então nós percebemos, irmãos, que ele que colocou a palavra tatuagem por volta de 1800. Mas em 1879, né, na Inglaterra, para identificar foras da lei, pessoas que não cumpriam a lei, eles colocavam uma marca nessas pessoas, né? Eles tinham uma marca para dizer que eram fora da lei. E também, meus irmãos, na época da escravatura, nós percebemos que todo escravo tinha uma marca do seu senhor, uma forma de tatuagem. Porque até então a gente vê que, se for pegar lá antigamente, não existia a palavra tatuagem. Mas depois nós vemos que a palavra tatuagem foi instituída. Então perceba, irmãos, que sempre a tatuagem antigamente sempre foi colocada ou para escravos ou para foras da lei. Ou para os marinheiros, que às vezes adentravam os portos, tinha a sua vida devassa, né, para poder ter relações com outras mulheres, e acabavam fazendo né, figuras no seu corpo. Mas também, irmãos, os arqueólogos afirmam que a tatuagem fora feita no Egito entre 4.000 anos antes de Cristo. E talvez por motivos e também, meus irmãos, os nativos da Polinésia, Filipinas, Indonésia e Nova Zelândia
tatuavam-se em rituais ligados à religião. Então, meus irmãos, toda vez que fala acerca da tatuagem, toda vez está ligada à religião. Aqui, na época aqui dos egípcios, até encontraram, né, múmias, né, algumas coisas aqui, que tinha até inscrições na mão ou na perna. E também eles usavam tatuagem também para a deusa da fertilidade. Mas perceba aqui que é muito antes disso, de James Cook ter instituído a palavra tatuagem, já existia uma marca com formas de tatuagem. Então perceba que tudo isso aqui, eles fizeram aqui, alguns nativos, como nós falamos aqui, Polinésia, Filipinas, Nova Zelândia, aderiram essas marcas, né, no seu corpo, ou tatuagens, vamos dizer assim, com forma de religião. E aqui, meus irmãos, também, algumas das religiões, até eu coloquei aqui, que não aderiram, que são totalmente proibidas, eu coloquei só 3. É o mormonismo, o islamismo e o judaísmo. Não aceitam de forma nenhuma tatuagem. Então eles não aceitam tatuagem de forma nenhuma marcação no corpo, nada. Então nós percebemos, irmãos, que hoje nós estamos vivendo um momento que aquilo que era errado, que aquilo que era mal visto pela sociedade, hoje é bem visto. Todos na sociedade estão aderindo, dentro da igreja estão aderindo. Como eu disse, você é livre para fazer o que quiser do seu corpo. Mas também na Idade Média, como a Igreja Católica ela dominou totalmente a questão religiosa, né? A questão religiosa, ela dominava tudo, a questão religiosa, até a questão do Estado, que ela dominava também a questão política, foi banido a questão da tatuagem ou da marca, porque até então não existia a palavra tatuagem. Então aqui eles baniram. Por que eles baniram? Porque naquela época não poderia ter rituais, vamos dizer assim, religiosos, né? Não poderiam, porque a Igreja Católica, naquela época, na Idade Média, como ela dominava, então não poderia ter nenhuma marcação no seu corpo. Eles eram rigorosos com isso, apesar que fizeram muitas coisas, né, erradas, que até vai contra a palavra de Deus, mas nessa questão aqui, eles foram muito rígidos. E não, por isso que a gente vê muita questão da Inquisição, a questão de bruxaria, que eles queimavam as pessoas vivas, né, supostos bruxos ou bruxas, queimavam vivos. Então aqui nós percebemos, irmãos, que eles eram muito rigorosos com a questão de religião, porque a tatuagem e até mesmo a marca no corpo era coisa satânica, né? E aqui, meus irmãos, a tatuagem aqui, como nós estamos falando, a tatuagem eram feitas no Antigo Egito, na Índia e na Oceania, em rituais de bruxaria, como sendo oferecendo para os deuses, que quando o sangue caía, né, de cor das pessoas, ele era recebido pelos deuses. Então, quando o sangue ele caía, quando havia aquela pigmentação na pele, na hora do ritual ali, que eles estavam fazendo, como a gente entrou já na parte do pacto de sangue, porque a tatuagem, meus irmãos, você queira ou não queira ouvir, ou queira ou não queira aceitar, é um pacto de sangue. Nós, brasileiros, nós do mundo de hoje, não nos atentamos, meus irmãos, como nós falamos, acerca das tradições, acerca daquilo que significa na antiguidade. Então, se foi introduzido na antiguidade, o significado vale para nós até hoje. Nós não podemos mudar o significado das coisas, mas que é que hoje as pessoas fazem por bem, as pessoas colocam o nome do seu filho, da sua mãe, faz um coração, faz não sei o quê, mas tudo isso tem uma origem, e a origem é essa, que na hora que estava sendo oferecido, né, naquele momento a pessoa, naquele ritual satânico de bruxaria, o que acontecia? Quando era pigmentação na pele e caía o sangue no chão, era um pacto de sangue, era oferecido esse sangue aos deuses, e esse sangue ele era recebido pelos deuses, como estamos falando, e eles passavam a habitar no corpo da pessoa, ou seja, aquele ritual para aquela determinada divindade, quando ele caía no solo, ele automaticamente ele era oferecido, né? Estava sendo oferecido ao Deus. Então aquele Deus ele tinha total acesso àquela pessoa. E eu procurei várias questões acerca desse pacto de sangue, que alguns falam que não, outros falam que sim, né? Os satanistas de hoje
fazem tatuagem dependendo da parte do seu pacto feito com a sua entidade. Ou seja, dependendo da entidade ao qual ele vai se prestar, porque se você não sabe, irmãos, na questão satânica, né, como alguns defendem acerca do anjo da guarda, nós praticamente não defendemos isso. Quem defende é mais a Igreja Católica. Os satanistas também defendem uma entidade ao qual vai o guardar em toda a sua vida, a partir daquele momento que ele faz aquele pacto de sangue com aquela entidade. Então, ele faz uma marca no seu corpo para poder identificar a entidade ao qual ele, vamos dizer assim, ao qual ele fez o pacto, né? Ao qual vai o guardar durante a sua vida. Então perceba a origem disso, o que isso simboliza, o que isso, né, vamos dizer assim, é a realidade, o que isso realmente significa. Então, toda vez que um satanista ele faz um pacto com uma entidade ao qual vai o guardar, se você não estudou ainda a questão do satanismo, né, eu estudei um pouco, mas dá para ter uma noção do que é, você vai perceber que aquela entidade ele vai representar aquela entidade aqui na Terra, e aquela entidade vai representar ele no mundo espiritual, ou seja, no mundo satânico. Então perceba que quando as pessoas fazem tatuagem, a questão também da forma satânica. Então você pode pensar, mas irmão, mas eu não estou fazendo com essa intenção. Irmão, não existe intenção. A origem, a verdade, o significado é esse, né? A famosa bruxa, isso é uma bruxa que ela disse, que ela falou acerca da tatuagem, uma definição que ela teve. A famosa bruxa, autora Laurie Caput, escreve o seguinte sobre as tatuagens: as origens da tatuação estão relacionadas com artes mágicas antigas. Isso é um dado recente, né? Ela está dizendo, é uma bruxa que está dizendo, alguém vai dizer, mas é uma bruxa boa. Hoje falam de bruxas boas e bruxas más. Hollywood, alguns defendem que Hollywood ele deturpou a imagem da bruxa. A Inquisição deturpou a imagem da bruxa como sendo uma pessoa má, né? Porque a bruxa, existem bruxas boas e bruxas más. Irmãos, eu não vou entrar nessa questão, porque para nós tudo aquilo que é feitiçaria, tudo aquilo que é misticismo, tudo aquilo, meus irmãos, que trata do mundo, vamos dizer assim, do mundo espiritual, mundo maligno. Mundo espiritual nós podemos conversar com o Senhor, falar com o Senhor. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é o mundo ao qual nós vivemos para com o Senhor. É o mundo que a gente está fazendo parte da presença de Deus. É o mundo, meus irmãos, não é esse. O que eu estou querendo dizer é o mundo satânico. O mundo que traz a entidade, vamos dizer assim, que traz o morto para falar com os vivos. É isso que eu estou falando. Então, aqui rituais mágicos. Então ela diz, repetindo, as origens da tatuação estão relacionadas com artes mágicas antigas. Ou seja, a origem não pode ser mudada. O significado não pode ser mudado. As pessoas estão mudando os desenhos na sua pele. Antigamente fazia marcas, né, de divindades, a Baal, a Astarote, Astarte, a Zenate. Então, colocavam as marcas da divindade pagã a qual elas faziam parte, né? Nós vemos que, mas hoje a origem, o significado é o mesmo. Então, a partir do momento que faz uma pigmentação na pele, como nós lemos antes, já é um pacto, que nós estamos fazendo um pacto de sangue com aquilo. Mas alguém vai dizer, mas irmãos, mas aquela eu coloquei o nome de tal fulano, de tal pessoa no meu braço, fiz um negocinho, mas tão inocente. Aquilo, meu irmão, com certeza tem um significado. Aquilo com certeza tem um significado. Então perceba que ela está falando, que não é um crente que está falando. É uma mulher que está relacionada a esse mundo, que vive nesse mundo. Então perceba aqui que ela está dizendo que é uma arte mágica antiga. Isso é uma coisa relacionada às antiguidades. Coisas que não podem ser mudadas. Rituais que têm o seu significado já estabelecido naquele padrão. E aqui também, de acordo com M. Crowkins, na sua crônica The Total Tattoo Book, tatuar sempre teve funções bem definidas.
marcar um ritual de passagem humana, passagem de uma fase da vida, invocar os espíritos, orgulhosamente, desafiadoramente ou sorrateiramente mostrar que tu através da arte corporal, ou seja, mostrar a tatuagem, mostrar a sua marca através da arte corporal, ou seja, vamos dizer assim, é uma passagem para uma outra vida, é uma passagem para um outro momento da sua vida, né? E isso é uma coisa sorrateira, mas o orgulho o que faz tomar essa atitude. Então nós percebemos, irmãos, que aqui nós vamos ver, né, que é uma passagem de conduta, que é uma passagem, mas você vai ver uma passagem de conduta, irmãos, claro. Dizem, meus irmãos, que a tatuagem tem que ser sempre ímpar, não pode ser par. Se você faz uma e quer fazer mais outra, você não pode ter duas, você tem que fazer 3. Você tem que ter 3 tatuagens. E se você tem 3 e quer fazer a quarta, você não pode ficar só na quarta, você tem que fazer a quinta, ou seja, você só pode fazer o número de tatuagens como números ímpares, não números pares. Isso é a tradição que diz. Então perceba que sempre é mais, e as pessoas sempre querem fazer mais, ou seja, o orgulho entra, achar que não tem problema, achar que não tem nada a ver, e as pessoas estão fazendo esse tipo de prática sem muitas vezes saber o que significa, sem muitas saber qual é a origem. Mas aqui, esses estão falando, né? Que fase da vida invocar os espíritos. Você está invocando o espírito. Mas que espírito é esse, irmãos? Eu estou fazendo uma coisa tão, vamos dizer assim, tão ingênua, né? Uma coisa assim, que não tem, tudo tem um significado, irmãos. Como nós repetimos para você, eu repito, tudo tem um significado. E a Bíblia em Êxodo, em Levítico capítulo 19, versículo 28, diz que nós não podemos marcar o nosso corpo. Nós não temos o direito de marcar o nosso corpo, né? A Bíblia fala, aqui no Levítico vai falar, e também lá no livro do Levítico, na Bíblia de Jerusalém, também vai falar. E também, meus irmãos, eu vou ler para os irmãos, já que está querendo, vamos dizer assim, diversificar acerca de João Ferreira de Almeida, eu vou ler aqui para os irmãos, segundo o dicionário Aurélio aqui, tatuagem é o processo de introduzir sobre a epiderme substâncias corantes, a fim de apresentar na pele desenhos e pinturas. O desenho ou pinturas feitos por esse processo quer dizer marca, sinal ou estigma. Tatuar, fazer tatuagem, imprimir ou gravar desenhos sobre o corpo. Marcar, assinalar. Ou seja, tatuagem é marcar e assinar no corpo. Você assina o nome da sua mãe, você assina o nome do sei o quê, você coloca até o nome de Jesus, você está assinando o seu corpo. Marcar é a mesma coisa do que tatuar. Então não queira falar, não, mas a Bíblia fala de marcar. Não, o dicionário Aurélio, segundo o dicionário Aurélio, fala que tatuar e marcar é a mesma coisa. Então aqui, em si mesmo ou deixar que a façam, ou seja, fazer tatuagem em si mesmo ou deixar que a façam, ou seja, é a mesma coisa. Marcar e tatuar é a mesma coisa. E eu repito, não queira entrar na desculpa de dizer que nós estamos vivendo na época da graça e que a lei já passou. Irmão, entenda que a Bíblia é uma só. Se não fosse isso para ser escrito para nós, não estaria aqui. Mas você pode dizer, mas a Bíblia fala dos sábios, a Bíblia fala de animais impuros, né? Mas aqui está sendo, a origem é ritual pagão. Tatuagem é um ritual pagão. Fazer tatuagem, a sua origem vem do paganismo. E tem mais aqui, meus irmãos. Algumas tatuagens, como as tatuagens tribais, tem uma possessão demoníaca e espiritual. Dependendo do significado da tatuagem, dependendo vamos dizer assim, do desenho que as pessoas fazem em seu corpo, né, dos desenhos que as pessoas fazem do seu corpo, tem um significado ainda mais profundo na questão, né, da divindade pagã, na questão assim, da sua profundidade espiritual. Então tem alguns desenhos específicos, né, acerca daquilo que é paganismo, daquilo que é terrível para nós.
Então aqui, meus irmãos, perceba que quando fala da questão de tatuagens tribais e possessões demoníacas, né? Aqui eu coloquei aqui um exemplo. As tribais é uma possessão demoníaca, já está definido. Toda vez que alguém faz alguma coisa, um desenho tribal, uma coisa tribal na sua pele, aquilo ali já constitui como uma possessão demoníaca. E isso não foi nenhum site de crente que disse não, meus irmãos. Eu procurei em sites que falam especificamente sobre isso. Então, a partir do momento que determinados desenhos são introduzidos na nossa pele, já há uma possessão demoníaca terrível. Então, meus irmãos, tudo nós temos que tomar cuidado. Eu vou terminar essa parte 1 agora, mas eu vou fazer a parte 2. Amém?